Te convido novamente a abrir a sua Bíblia no Salmo 95. Tem um tempo curto aí, porque hoje nós temos Santa Ceia, mas eu vou remir o tempo. Salmo 95. Senhor, abençoa-nos ao abrir e ler a Tua santa palavra, pois ela é verdade para as nossas vidas. Ela é, de fato, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Portanto, fale ao coração da Tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Convite a louvar o Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo, e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras, durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Podem sentar, meus irmãos. Temos mais um salmo da coleção de salmos históricos, mas também podemos dizer que é um hino profético, um salmo que descreve um pouco da história do povo de Deus, mas uma história de rebeldia, uma história de rebelião com temas que ecoam e chegam até os profetas, já aqui próximo ao final do Antigo Testamento. Percebam, meus irmãos, que o livro de Salmos não é só um livro em que nos traz bonitas orações, poemas de exaltação a Deus e de segurança, de alívio, de conforto, de consolo, como a oração do Pai Nosso, como o Salmo do Bom Pastor, como o Salmo 91, enfim, tantos outros salmos que nos apresentam um Deus que sustenta, um Deus que guarda, um Deus que provê. Mas existem salmos também, como o Salmo 95, que é um salmo de disciplina. É um salmo que nos lembra que nós, se não tomarmos conta do nosso coração, nos tornamos rebeldes. É um salmo onde, em que pese os seus primeiros versículos falarem a respeito de um convite a louvar ao Senhor, um convite a render graças ao Senhor, um convite onde o salmista nos chama a adorar ao Senhor, mas quase da metade em diante, o salmista lembra: olha, nós oramos, nós adoramos, nós cantamos, nós celebramos ao Senhor, mas nós também de vez em quando falhamos em nossa adoração a Deus. Qual o pai ou qual a mãe que conta só vitórias da sua vida aos seus filhos? Não dá, né? Até mesmo porque os melhores exemplos que nós temos para as nossas vidas são daquilo que deu errado. Porque o exemplo do que deu certo você vai seguir porque deu certo, mas pode dar certo ou errado na sua vida, porque cada vida é uma vida individual. Cada um pensa de um jeito, faz de uma forma diferente as coisas nesta vida. Mas, meus irmãos, aquilo que deu errado, certamente, se você repetir, a probabilidade de dar errado novamente é de 99,9%. Não tem como dar certo. Ainda mais quando a gente fala a respeito da palavra do Senhor, de um desvio ou de uma rebeldia quanto à palavra do Senhor. E é interessante porque o salmista, ele traz a nós duas histórias das mais rebeldes que ocorreram lá no Israel do deserto, no Israel da peregrinação depois da libertação do Egito, que é Meribá
e Massá. Eu não vou contar as histórias aqui, porque vocês sabem quais são as histórias. O que importa para nós é que o povo, mesmo tendo visto o mar se abrir diante dele, mesmo tendo visto o anjo da morte passando e matando os primogênitos de todos aqueles que não tinham a marca do sangue do cordeiro aspergido nos umbrais de suas portas, mesmo o povo vendo Deus enviando codornizes com o maná para abençoar e alimentar o povo, mesmo Moisés, num primeiro momento, dando ordem àquela rocha, ferindo aquela rocha no primeiro momento com o seu cajado, e dela fluindo água para que o povo não passasse sede no deserto. Mesmo, meus irmãos, numa peregrinação pelo deserto, Deus conduziu o povo a vitórias em alguns determinados pontos e lugares. Mesmo Deus dizendo a Moisés: olha, tudo bem, Moisés, você se colocou aí na brecha e me pediu para que eu não matasse todo o povo, mas esse povo que aqui está não entrará na terra prometida, haverá uma renovação. Mesmo, meus irmãos, com 40 anos do povo vendo dia e noite o tabernáculo ali sendo montado e desmontado, a presença de Deus ali naquele lugar, naquele templo, montado e desmontado, mesmo o povo vendo os seus pecados expiados todos os anos, através da oferta do sumo sacerdote no Santo dos Santos, mesmo o povo vendo e participando de todas as festas de Israel, que conduziam o povo à presença de Deus, mas também conduziam o povo a um perdão de Deus por causa dos seus pecados e iniquidades. Meus irmãos, mesmo todo o povo vendo tudo isso, mesmo essa nova geração, que é a nova geração dos espias, que vão até a terra prometida e voltam cheios de medo dos gigantes, dos filhos de Anak, que eles viram lá na terra prometida. Mesmo, meus irmãos, o povo vendo a terra tragar parte das tribos por causa dos seus pecados, mesmo vendo Miriam sendo atacada por lepra, por desobedecer ou por falar mal do seu próprio irmão Arão, mesmo, meus irmãos, várias e várias coisas que esse povo viu, ainda assim esse povo pecou. Você já viu o mar se abrir? Algum dia na sua vida uma codornize foi lá na sua casa e lançou uma bolsa do supermercado vianense no seu quintal? Não? Alguma vez você lá no quintal da sua casa, quando Águas do Rio fechou lá as comportas do Guandu e faltou água, você pegou lá algum cabo de vassoura, bateu em algum lugar, saiu água desse lugar? Não, né? Imagina nós, meus irmãos, que não vimos nada disso. Imagina nós que não testemunhamos, não presenciamos todas essas operações de maravilhas do Senhor ali no deserto. O salmista, ele expõe a rebeldia do povo como um pai, como eu disse ali há alguns minutos atrás, como um pai disciplinando o seu filho, dizendo: meu filho, olha só, quando eu tinha tantos anos, eu fui por esse caminho aqui, não deu certo, não vá por esse caminho, siga essa direção, que certamente será muito melhor para você, não vá por este outro caminho, porque quando eu fui por ali eu me dei mal, quando eu fui por ali eu fui e desobedeci ao Senhor. Um hino, meus irmãos, que ensina a respeito da rebelião de gerações anteriores, mas não só ensina a rebelião dos seus antepassados, mas ensina também, meus irmãos, um caminho, ensina também disciplina, ensina também o caminho para uma fiel obediência ao Senhor. E utilizando-se novamente aqui dos incidentes de Meribá e Massá, para esta nova geração de crentes, para essa nova geração de fiéis, dizendo a eles: olha, cuidado com a murmuração, cuidado com a covardia, pois Deus não se agrada, Deus não se relaciona com aqueles que só murmuram e que são covardes, como os espias foram. Aqueles 10 espias foram quando voltaram de Canaã, com as notícias. Deus, meus irmãos, se relaciona com o seu povo baseado em uma coisa que é importante para todos nós: confiança. Aquele que não confia no Senhor, ele não pode se relacionar com o Senhor.
aquele que não deposita a sua esperança no Senhor, aquele que, muito pelo contrário, deposita a sua esperança em reis, em governos, aqui no nosso quintal, em deputados, em senadores, em governadores, em vereadores, em prefeitos, aqueles que, num primeiro momento, depositam sua confiança nesses, não são, meus irmãos, dignos de ter um relacionamento com o Senhor. Nós, meus irmãos, como povo de Deus, precisamos ouvir a sua voz. E qual é a voz do Senhor para nós? Confie em mim. Deposite toda a sua esperança, toda a sua confiança naquele que é o autor e consumador da sua fé. Aquele que, quando promete, cumpre. Aquele que não é homem para mentir. Aquele que não é filho de homem para falhar nas suas promessas. Aquele, meu irmão e minha irmã, que cuida muito melhor de cada um de nós do que o seu próprio pai ou a sua própria mãe um dia já cuidou. Porque as Escrituras nos ensinam que antes do mundo ser fundado, o Senhor já nos amava. Antes de todas as coisas serem estabelecidas, antes de terra e céu serem firmados, o Senhor já nos amava. E a palavra de Deus, meus irmãos, ela precisa ser levada a sério, no sentido de que pouco importa a circunstância da nossa vida, pouco importa o que está acontecendo, o que importa é que nós estamos sob o cuidado de um rei, sob o cuidado de um soberano, e ele não é soberano só sobre esse planeta, só sobre a terra, ou só sobre as nossas vidas, ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é soberano, o soberano do universo. Gerações passadas, meus irmãos, provaram ao Senhor com a sua incredulidade. E incredulidade nos leva a nos desviarmos das Escrituras, porque quando nós somos incrédulos, nós estamos rejeitando a graça da aliança que Deus em Cristo estabeleceu com cada um de nós. Precisamos, meus irmãos, olhar para as Escrituras como um livro que nos mostra o caminho, a direção, e aplaca no nosso coração todo o nível de medo e de temor do que pode acontecer, do que acontece, ou do que poderá acontecer algum dia neste mundo. O salmista, meus irmãos, não tem nenhum tipo de dúvida de que mesmo Deus sendo demorado em algumas das suas ações, mesmo Deus sendo demorado em seu juízo, pois não sabemos o tempo nem a época que o nosso Senhor voltará para julgar vivos e mortos, mas, meus irmãos, um dia os ímpios pagarão o preço da sua rebeldia. Mas nós não podemos estar junto com eles. Nós não podemos fazer parte desses que serão julgados para juízo eterno. Queridos, Deus jamais abandona o seu povo. Moisés estava ainda lá recebendo as tábuas dos mandamentos. E Deus falou assim para ele: Moisés, desce lá. Desce lá, porque o povo está fazendo algo de errado. Desce lá, Moisés, porque esse povo de dura cerviz, está pecando contra mim. Quando Deus, novamente, meus irmãos, quando Deus então fala para Moisés: eu vou matá-los, Moisés se coloca na brecha e pede misericórdia. Mesmo com todos os pecados daquele povo, como Deus foi longânimo, meus irmãos. Como demorou, e Deus ainda enviou profetas e profetas e profetas para dizerem: desviem-se da idolatria, saiam do caminho dos Baalins, dos Astarotes, dos Moloques, saem disso. Mesmo o povo, meus irmãos, alguns anos depois da inauguração do Templo de Salomão, mesmo o povo, ainda com Salomão, mesmo o povo tendo acendido incensos a outros deuses, tendo pintado outros deuses nas paredes internas do templo, ainda assim Deus enviou profetas para dar o último aviso: vou enviar inimigos, desviem-se
deste caminho de rebeldia. Meus irmãos, o Senhor, Ele é amor, Ele é graça, mas como diz Jó, é muito melhor sermos disciplinados pelo Senhor. É muito melhor ouvir a voz das Escrituras, ouvir a voz do Senhor, meus irmãos, e andar nos seus caminhos. O salmista vai terminar esse salmo em busca do socorro de Deus contra os seus inimigos. E ele é atendido porque ele diz que o Senhor há de mostrar a sua benignidade. Mesmo, meus irmãos, com a infidelidade, mesmo, meus irmãos, com as histórias de vários reis infiéis em Israel, Deus, Ele vai declarar que Deus ainda é o abrigo do seu povo, que Deus ainda é a segurança do seu povo, que Deus, meus irmãos, Ele há de julgar aqueles que são rebeldes, mas o Senhor abençoará os que se manteram fiéis à sua palavra, abençoará os que se manteram fiéis à sua aliança. Queridos, Deus está atento a todos os acontecimentos. Não há uma só ação do homem nesta vida que Deus não esteja atento, que Deus não há de retribuir no futuro com medidas as suas ações maléficas. O Senhor não se esquece, Ele não negligencia o sofrimento do seu povo por causa desses homens, porque Deus, meus irmãos, é um justo juiz. Aliás, a sua palavra diz que os justos serão agraciados por suas bênçãos. A sua palavra diz que o justo, quando ora, o Senhor responde. A palavra diz que quando o justo recorre ao seu Senhor, o seu Senhor se faz achar. Ele se deixa achar e Ele responde a cada uma das nossas petições. O que você pediu hoje aqui, com seus joelhos dobrados, o Senhor responderá. E nós não podemos duvidar disso, porque nós servimos a um Senhor que responde às orações do seu povo. Pois Ele mesmo diz: pedi, buscai e bater. E o Senhor é benigno, é longânimo com os nossos erros, é benigno, meus irmãos, com as nossas vidas. O Senhor é bom e Ele é a nossa rocha de abrigo. Ao nos assentarmos à mesa com o Senhor, do que nos lembramos, o que talvez tenhamos reaprendido ontem, que nós estaremos trazendo um memorial, estaremos trazendo a lembrança da sua aliança para conosco, e estaremos aqui discernindo sobre as nossas próprias vidas na presença do Senhor. Vamos sentar à mesa com o Senhor, vamos compartilhar do pão e do cálice, em agradecimento à sua fidelidade, ao seu amor, à sua santidade que tem nos abençoado, tem nos cercado, meus irmãos, e há de dar testemunho, próprio testemunho, através das suas respostas às nossas orações. Deus é bom. Nunca, meu irmão e minha irmã, nunca duvide do que Deus pode fazer na sua vida. Nunca põe em xeque o que Deus pode fazer, ainda que a circunstância lhe pareça impossível. Mas nós servimos ao Senhor dos impossíveis, e ao Senhor que não há braço forte que possa ir contra Ele. Em nome de Jesus. Senhor, eu abençoo o pão e o cálice que serão agora distribuídos, Senhor, ao teu povo. Abençoa-nos nesse momento em que estaremos recebendo os elementos, e quando consumirmos estes elementos, que o Senhor renove da tua graça, do teu poder, do teu cuidado, que o Senhor nos ajude em nossa caminhada de fé, esperança e amor. Em nome de Jesus. Amém.